Mais uma vez, paz do Senhor. Amém. Aleluias. Como é bom estar na casa do Pai, amém? Amém? Agora, só que eu tenho uma notícia, né? Maravilhosa. Eu acho que os pastores poderão tirar férias e deixa o culto pelas pastoras. As mulheres, amém? Ih, teve um homem que não gostou muito, não. Não, sério? Deixa as mulheres trabalharem um pouco, né? A mulher só fica lá no fogão. Depois pega a pastora Patrícia fica chorando. Amém. Queridos, esse assunto que Deus colocou em meu coração é um assunto que tem envolvido muitas famílias, ele tem ardido em meu coração, porque é o que eu vivo, é o que eu pratico diariamente. E nós sabemos de que a depressão, ela tem invadido famílias, ela tem invadido o coração de jovens, crianças. Cada dia que passa, nós olhamos a estatística e ela nos prova de que a depressão, ela tem destruído vidas. E esse não é o propósito do nosso Deus. O propósito do nosso Deus é que tenhamos vida e vida em abundância. E muitas famílias estão sendo destruídas, sonhos estão sendo destruídos. Talvez você tenha passado por essas portas e você, ao ouvir dizer que vai ser falado sobre depressão, você diga, não é para mim. Não estou passando por isso, não tenho necessidade de ouvir isso. Mas uma coisa é certa, Deus trouxe você aqui, independente de que você esteja vivendo ou não. Deus trouxe você aqui como canal, porque com certeza, alguém próximo a você está passando por isso. E ninguém mais especial, expert no assunto, do que o nosso Deus. Nós sabemos que a medicina, cada dia que passa, ela tem avançado. Porém, o nosso Deus, desde a criação, Ele já nos revelou o segredo da depressão. Ele falou sobre depressão, Ele ensinou sobre a cura da depressão. Esse é o nosso Deus. Nós cantamos aqui que Ele pode tudo, verdadeiramente Ele pode, porque Ele nos deixou aqui relatos poderosos a respeito de como se inicia uma depressão e como se termina uma depressão. E nós sabemos de que, como muitos psicólogos, muitos estudiosos, o Augusto Cury mesmo, ele tem um livro de ansiedade, que fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. Qual o maior problema hoje da humanidade? Infelizmente, homens, mulheres, crianças, elas estão à base do computador. Só falta o computador responder aquilo que você precisa, falar por você. É a época do tudo pronto. Eu lembro de que quando alguém precisava de uma receita, o que era feito? Quem lembra aqui? Gente, eu não sou velha assim, né? Por favor. Quem lembra aqui? Receita da vovó. Quem aqui lembra do bolinho de chuva da vovó? Quem aqui lembra, como eram os almoços? Era o que as pessoas, as mulheres, quando iam casar, a quem elas recorriam? Vovó. Vovó bordava o vestido. Vovó falava qual era a melhor comida para ganhar o marido. Até isso vovó ensinava. Até isso. E o homem, ele se perdeu. Porque o homem recebeu essa capacitação de Deus. Esse poder de inteligência foi dado pelo nosso Deus. Mas, infelizmente,
pelo nosso tempo corrido, pelo tempo de que nós queremos avançar, nós deixamos para trás alguns ensinamentos preciosos. E hoje, até mesmo, para você ter uma receita, o que você faz? Dr. Google. Não é isso? Dr. Google hoje, ele é o expert no bolinho de chuva. Mas eu digo uma coisa para você, o sabor não é o mesmo. O sabor não é o mesmo. E devido a essa aceleração, o que aconteceu com o homem? O homem tem se perdido a cada dia mais. Qual era o ensinamento que nós tínhamos para coisas que fazíamos errado dentro de casa? Uma varinha de... Quem aí já recebeu umas varinhas de goiaba nas pernas? Uau! Né? Hoje, sabe o que é? Você vai ficar uma semana sem? Viu? E aí, nós encontramos crianças deprimidas, nós encontramos famílias destruídas, nós encontramos homens e mulheres selecionados no computador. Eu fico imaginando o que vai acontecer daqui a um tempo, eu já quero estar na glória. Eu fico imaginando que o jovem, para escolher a namorada, ele vai jogar dentro do computador. E o computador vai desenhar para ele. Aí, se o computador verificar que aquela pessoa vai ter celulite, depois de 10 anos de casado, ele vai deletar, explode. É o que vai acontecer. É a síndrome do pensamento acelerado. É aquilo que tem destruído a alma do homem. O homem, quando queria conquistar uma jovem, o que ele fazia? Gente, até poema o homem fazia. Versos. Mandava rosas. Hoje, se ele não enviar o iPhone, não serve para mim. Se não fizer um depósito na conta bancária, não serve para mim. Mamãe disse que eu tenho que ter um homem rico que me banque tudo. Não que você não tenha que procurar o melhor, tá? Mas, queridos, aonde eu quero chegar? A depressão é um mal. É um mal que tem levado vidas e vidas para dentro de consultórios. Vidas para dentro, infelizmente, de sanatórios. Se você procurar ir debaixo de um viaduto e fizer uma pesquisa, você vai observar que a maioria daquelas pessoas que estão ali, não eram só pessoas que moravam na favela que foram para ali. Eu conheci um professor de matemática que tinha tudo. E por uma decepção, ele entrou na depressão e ele não achou o caminho de volta para casa. A depressão, muitas das vezes, ela acontece da noite para o dia. As pessoas não percebem, mas ela vem da noite para o dia. Mas nós podemos compreender que a depressão, ela é um mecanismo de medo interior, algo que vem dentro da sua alma e ela se instala no seu físico. E nós vamos aprender aqui com o profeta Elias o que Deus fez na vida dele. O título é A Depressão Não é o Fim. Toca no seu irmão e diz para ele: a depressão não é o fim. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Capítulo 19. Se você achou, coloque-se de pé. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada.
Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safael, e Abel-Meolá ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Podeis assentar. Queridos, para entender a respeito desse assunto, pode passar, por favor? Primeiro você precisa compreender o que é depressão. A depressão, ela é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo da sua história. A depressão, ela é um mal. E quando nós falamos em mal, nós falamos a respeito do nosso maior inimigo. O nosso inimigo que tem sido esquecido. O nosso inimigo, o nosso adversário que tem sido esquecido por muitos. Que tem invadido os corações, invadido a alma. Tem se instalado para cumprir o seu propósito, que é matar, roubar e destruir. E este mal chamado depressão, ele vem para destruir sonhos, ele vem para roubar vidas, ele vem para matar os propósitos de Deus. Mas nesta noite eu quero dizer para você, Deus trouxe você aqui para você reconhecer que muitas vidas precisam de você.
E aí nós precisamos entender o que é depressão, como nós podemos lidar com isso, o que precisamos ter e ser para lidar com isso, o mal que ela pode causar à vida de um ser humano. Pode passar, por favor. Sintomas da depressão: tristeza, cansaço, irritabilidade, aperto no peito, alterações no peso, alterações no sono, falta de apetite, dificuldade em dormir, desânimo para estudar, dores no corpo. Pode passando, querido. Volta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Elias foi um grande profeta. Você imagina uma pessoa que acaba de enfrentar grandes adversários, ele destrói um exército inimigo, e de repente, ele se depara com todos esses sintomas. Primeiro, que ele ficou irritado com a ameaça que ele recebeu. Segundo, ele ficou triste. Tanto é que ele foi diante de Deus e disse para Deus, ele quis se desculpar. Senhor, eu fiz tudo. É igual aquele crente que chega diante de Deus e diz, Senhor, poxa, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não falto os cultos, e está acontecendo isso comigo. Ele teve aperto no peito, porque ele teve medo. A depressão, ela é acompanhada de uma tristeza. A tristeza, ela sempre tem motivo. A pessoa sabe por que ela está triste. O jovem chega para você e diz assim, mãe, eu posso ir para uma festa? E aí você diz para o seu filho assim, não, você não vai à festa. E ele fica triste. Por que ele fica triste? Ele fica se questionando, por que minha mãe não me deixou à festa? Poxa vida, eu estou triste, minha mãe não me deixou. Ele sabe. Minha mãe, mas eu acho que a minha mãe não me deixou eu ir, porque eu tirei 0 na prova. Ele sabe a resposta. A tristeza, a pessoa entende. A pessoa triste pode ter sintomas no corpo, sentir um aperto no peito, ter taquicardia, porque a vontade dela é responder à mamãe. Então ele fica irado. Chorar de raiva. Quem aqui já chorou de raiva? Quem aqui já chorou de raiva, levanta a mão. Pode ter certeza que se eu perguntar a você qual foi o motivo, você vai contar. Porque naquela hora, minha vontade, sabe o que é? Você pode ficar triste. Por quê? Porque você queria comprar um carro 0, você não conseguiu, você ficou triste e você diz, não tem problema não. Daqui a pouco eu consigo, eu vou continuar com esse carrinho aqui, mas eu estou triste por não ter conseguido. Isso é tristeza. Quem está triste costuma ter pensamentos repetitivos sobre a razão da tristeza. Por que mamãe não deixou? Poxa, por que eu não consegui comprar aquele carro? Será que eu juntei pouco? Será que eu trabalhei muito? E aí depois ele volta de novo. Poxa vida, podia ter. Ou então aquela tristeza de arrependimento por não ter feito. Ele tinha condição de comprar alguma coisa, de repente ele deixou para a próxima e ele perdeu a oportunidade. Tristeza. Então a tristeza, ela tem causa. A depressão é uma tristeza profunda e sem conteúdo. Queridos, isso acontece comigo e acontece com todo psicólogo, né? Psicoterapeuta, todo psiquiatra. O que acontece com o depressivo quando ele entra no consultório? O psicólogo pergunta para ele, querido, qual é o motivo da sua visita? Queridos, ele é tão forte que ele olha para você dentro dos olhos. Não sei, estou esperando a resposta, o senhor que tem que me dizer. Eu vim aqui para o senhor me dizer por que eu estou assim. O depressivo é assim. O depressivo, você pode pegar um balde de ouro. Quem aqui gostaria de hoje, nesse momento, ganhar $100? Eu gostaria de ganhar 200. Amém? Mas se você chegar perto do depressivo e der 500 a ele, ele vai dizer para você que não está falando nada para ele. O depressivo, mesmo se algo maravilhoso acontecer, como ganhar, tem gente que você pergunta, o que você mais gostaria? Eu queria ganhar na loteria. Quantos aqui já pensaram em ganhar na loteria?
Seria a solução para muitos, amém? Mas não é não, mentira pura. Ou passar no vestibular. É o sonho de todo jovem. Mas estatisticamente está provado que dentro das faculdades o índice de depressão está aumentando. Sabe por que está aumentando, querido? Porque infelizmente nós viemos, carregamos uma bagagem de papai e mamãe. O fulano, ele não quer ser médico, mas a família toda se formou em medicina. E aí ele faz a medicina. Mas se você perguntar para ele do fundo do coração o que ele gostaria de fazer, ele vai responder: eu passei anos e anos fazer, mas a minha vontade era ser mecânico. Mas como papai e mamãe. Então muitas pessoas hoje estão frustradas, decepcionadas, porque elas procuraram agradar alguém. E por elas não conseguirem isso, elas amarguram isso dentro de si. A profundidade da tristeza também é importante, claro. Porque quando você consegue ficar triste com alguma coisa, é porque você ainda tem emoção, você ainda tem sentimento, é importante. Porque tem pessoas que por conta dessa síndrome toda que vivemos hoje, elas são frias, calculistas. Ela não consegue chorar, então a tristeza é um mecanismo também importante. Muitas das vezes é até necessário chorar para limpar os glóbulos oculares. Pensamentos suicidas podem indicar depressão. Quando deprimida, a pessoa sente pelo menos 2 semanas de uma tristeza profunda e contínua. Você senta com o indivíduo e você pergunta para ele: há quanto tempo que está acontecendo isso com você? Olha, isso já tem quase um mês. 2 semanas, 3 semanas. É algo que a pessoa ela não percebe, mas ela vai chegando aos poucos. Pode passar. A depressão, ela tem um poder de destruição. Essas celebridades, elas foram mortas por depressão e drogas. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Existem pessoas, se você for conversar, eu conheci uma mãe, 4 filhos, e quando pediram para eu fazer uma visita a essa pessoa, uma pessoa muito inteligente, só que ela estava usando crack. Ela começou usando a maconha, passou para a cocaína. Só que às vezes eu confundo cocaína com crack, é uma benção. E aí me convidaram para ir até essa pessoa. E quando eu cheguei, essa pessoa deitada, eu fui visitada para ajudar essa pessoa, não foi por evangélico, não foi por ninguém que conhecia a Bíblia, eu fui convidada por um agiota. Ele veio até mim, e ele disse para mim: a senhora é a pastora Valéria? Sou. Posso ajudá-lo? Pode sim. A senhora tem até amanhã para ir tentar resgatar uma pessoa. Eu disse: Jesus. Eu falei: quem? Não, você não conhece. Vou te dar o endereço. E eu fui. Quando eu entrei, os 4 filhos dessa pessoa jogados, sujos, dentro de um quarto. E você imagine você falar com uma pessoa que usa crack. Pele e osso. Não tinha chance de interná-la, porque ela não aceitava por amor aos filhos. E eu comecei a fazer um tratamento com aquela pessoa. Todos os dias eu ia lá. Até que a pessoa disse para mim: olha, agora eu tenho que retirá-la daqui. Imagine isso, queridos. Uma pessoa que tinha uma boa pensão alimentícia, uma do Estado e outra do INSS, além da pensão dos filhos. E aí eu comecei a recorrer a Deus. E as pessoas diziam para mim: você é maluca? Ela vai preparar uma cilada, para a senhora botar a senhora dentro de uma cilada. Falei: não, eu confio que Deus vai dar uma oportunidade. E todos os dias eu ia lá.
orava com os filhos, orava com ela, conversava com ela. E aí eu pedi, Senhor, revela o segredo dessa mulher. E ela só chorava, chorava, chorava. Além do crack, né? Tinha os distúrbios emocionais. E aí, Deus falou, marido, marido, marido. Eu falei, Jesus, mas ela não tem marido, Jesus. E o Senhor falava, marido, marido. E aí eu fui e perguntei para ela, qual foi o problema com o teu marido? Aí ela chorou mais ainda, irmão, mais ainda. E ela falava, eu quero morrer, quero morrer. Conclusão, qual era o problema daquela mulher? Ela entrou num processo de depressão, porque não aceitou a morte do esposo. E ela entrou nas drogas, não foi porque ela quis, porque ela se sentiu sozinha com 4 filhos. E não encontrou ajuda, não encontrou Deus. Hoje, ela é totalmente liberta, totalmente curada do crack, criou os seus filhos. As pessoas diziam que iriam ao conselho tutelar entregar os filhos. Eu falava, não, não vai, nós vamos fazer. E hoje é uma pessoa curada do crack. Hoje não vive mais depressão, digo para ela até que ela está com muita alegria. E aí, o que acontece, meus queridos? Quem lembra da história do padre, profetizando, do padre Marcelo Rossi? Quem é que lembra? O padre Marcelo Rossi foi pego no período do auge. Ele estava no auge. Ele estava feliz. Era um momento em que o seu livro estava explodindo. As suas músicas. Tinha até crente, né, apaixonado. E aí o que aconteceu? Era a época que o Papa estaria aqui. E ele fez um único pedido. Ele queria se sentar do lado do Papa e cantar para o Papa. E a Igreja Católica não permitiu. E o que aconteceu com Marcelo Rossi? Entrou em depressão. Hoje, essa é a imagem dele. A depressão, ela causa isso. Pode passar. A depressão, ela pode ser emocional e espiritual. Emocional é a tristeza, depressão, autopiedade, choro, aquele choro reprimido, desejo de morrer, medo de perder a cabeça. O espiritual é aquele que não consegue mais ler a palavra, estar na igreja, né? A pessoa, às vezes, ela diz assim, eu até tenho vontade, mas às vezes me dá uma coisa ruim, eu não consigo ir para a igreja. Procure saber. Essa pessoa está caminhando para a depressão. No emocional, quem aqui já conversou com alguém? E geralmente a pessoa, ela fica batendo na perna, ou ela fica balançando muito o pé. Se você tirar meia hora para conversar com essa pessoa, em alguma área da sua vida, ela está sofrendo de ansiedade. E ela precisa colocar para fora. A depressão, pode passar, a depressão, ela tem um motivo. Eu sempre digo, os especialistas, os médicos, eles estudaram para isso, eles sabem disso. É provado cientificamente que a depressão, ela se instala no estômago. Quem aqui já teve aquele vazio? Você vai no estômago, parece que aquilo você levou uma facada. É como se você tivesse muito vazia. E aí, os sintomas da depressão, ela começa com decepção. Você cria expectativa a respeito de algo, de alguém, e quando você não consegue ver isso alcançado por você, êxito nessa expectativa, você começa a gerar dentro de você ressentimentos. O maior motivo de uma depressão é o ressentimento. Quando nós cantamos aqui que eu não tenho tempo para ressentimento, é porque nós estamos declarando, eu não tenho tempo para viver abaixo de um espírito de morte, porque a depressão nada mais, nada menos é que um espírito de morte.
E aí se transforma numa raiz de amargura. Quantas famílias estão vivendo debaixo dessa raiz de amargura, desse ressentimento, porque eles se decepcionaram. Eu canso de dizer aqui, né, sobre a Barbie. Qual o nome do quem? Quem é ele mesmo? Né? Quem é ele? A decepção da Barbie. Senhor, eu sonhei com a Barbie, Senhor, o Senhor me mandou a Suzy. Estou decepcionado. Estou decepcionado. Sonhei com Kim, né? Quem? E o Senhor me mandou Bob. Motivos de uma depressão, insatisfação. Queridos, gente, eu falo para o meu marido assim, triste é quando eu tenho que pregar, porque eu tenho que falar de mulher. Olha. Queridos, presta bem atenção. Quem aqui já se deparou com uma mulher insatisfeita? Ó, de manhã os homens foram mais corajosos. Não teve um que não levantasse a mão. Você já viu uma mulher insatisfeita? Eu sempre ensino para as minhas discípulas, se você vai fazer uma visita e chega lá, o sofá dela estava na esquerda, na semana seguinte está na direita, na semana seguinte está na beira da porta. Querido, sente com ela porque ela está com algum problema no interior dela. Algum problema essa pessoa está vivendo. Ah, pastora, mas eu gosto de arrumar casa. Sabe o que ela está querendo expressar dentro de casa? Eu preciso tratar a minha alma que está toda desarrumada. Perda. Tem pessoas que entram na depressão porque perderam emprego, perderam dinheiro. Existem pessoas que elas nunca mais conseguiram sorrir porque perderam dinheiro. Pessoas que estão ressentidas com outras, porque alguém ficou devendo. Deus está falando nessa noite, eu quero arrancar você desse espírito de tristeza, de angústia, e quero te dar vida e vida em abundância. Nós somos uma igreja sarada, uma igreja curada. Motivos. Medo. Quem aqui tem medo de ficar sozinho? Glória a Deus, está todo mundo bem, né? Ah, não, tem uma ali. Medo de ficar sozinho. Querido, Jesus foi tão bom, tão maravilhoso, que ele falou assim, olha, eu estou preparando uma pessoa para você, Adão, porque eu não quero que o homem fique sozinho. Se você está sozinha, é porque o teu joelho não está dobrado. Só não espere pegar sardinha no lugar do salmão. Pessoas entram na depressão por sentimentos não liberados. Vocês sabiam que existem pessoas que estão em depressão até hoje, porque tem raiva do ente querido que morreu, do pai que morreu? Pessoas que têm raiva de Deus, porque levou algum ente querido. Eu já tratei de pessoas assim. Pastor, eu odeio Deus. Deus não foi bom comigo. Mas por quê? Por quê? Porque Deus levou a minha mãe. E aí você tem que fazer um trabalho com essa pessoa. Mas nós, infelizmente, cometemos um grande erro. Sabe qual é o erro, meu querido? É quando você vê uma pessoa caminhando para o estado da depressão e você diz assim, frescura. Não é frescura. Não é frescura. É algo que acontece. É algo real. Nós somos movidos a emoções e sentimentos. E nós estamos propícios a receber essa carga, se não estivermos no caminho certo, da maneira certa. Sonhos frustrados, sentimento de incapacidade, isso aconteceu com Elias. O que aconteceu com Elias? Elias foi lá, acabou com os profetas de Baal, mas porém ele olhou para Acabe
Acabe, Jezabel, e viu que não havia mudança. Sabe o que acontece com pessoas? Existem pessoas que estão se dedicando a outras anos e anos, assim como o marido dentro de casa está lutando pela esposa, para a esposa sorrir, e como ele não vê a esposa sorrindo no tempo em que ele acha que ela tem que sorrir, ele entra em depressão. A mulher entra em depressão. Sentimento de incapacidade. Eu fiz tudo. Meu Deus, eu dei meu suor. E aí a pessoa entra na depressão. Solidão. Quem aqui já sofreu por solidão? A solidão, ela é tão devastadora, ela é tão diabólica, que você pode estar na casa mais pomposa, você pode estar com as melhores pessoas, mas você se sente só. É isso que causa a depressão. A depressão, você olha para aquele espaço e nada preenche. O vazio está dentro de você. Deus está dizendo assim: desperta tu que dormes. Vem para o quarto, fecha a porta, fala comigo, porque eu vou falar, você não está sozinho. Casados, quem já viu, gente, é muito triste. Casado solitário, quem já viu? Quem disser que nunca viu é mentira. Você entra, seu esposo chega em casa, boa noite. Você, boa noite, às vezes nem fala, né? Vai lá, toma banho, senta e vai ver o jornal. Aí está a mulher lá, infeliz. Feliz está me trocando pela televisão. Poxa vida. Aí, olha bem, ela não resolve o problema. Ao invés dela sentar e conversar, ela guarda. O que ela está gerando dentro do coração dela? Raiz de amargura. Mas ele não me dá atenção. Por um acaso você já conversou com ele sobre isso? Você já chegou para ele e disse: meu querido, eu sou a melhor TV, eu tenho todos os canais abertos para você. Queridos, até isso Deus trata. Até isso. Você não tem coragem de falar, filhinha, Cantares de Salomão te ensina tudo. Motivos de uma depressão, problema do passado não resolvido. Pessoas que tiveram problemas no passado. Querido, quem vive de passado é museu. Você tem vida e vida em abundância. Resolva os seus problemas. Porque senão você entra numa depressão. Você fica enraizando aquilo dentro de você. Aí sabe o que acontece? Você vai parar dentro de um consultório. E o papel do médico é te passar uma receita. Você sabia que Deus tratou com Elias com sonoterapia? Quem agora já viu aí a onda da sonoterapia? Ninguém nunca viu não, gente? Já viu? Agora tem sonoterapia. Gente, quem descobriu a sonoterapia foi Deus. Deus que descobriu. Ele tratou Elias com a sonoterapia. Reflexologia. Né? Não tem reflexologia agora? Deus também ensinou sobre a reflexologia. Os pontos, né? Os pontos, como que é? Os pontos chakra. Meu querido, pega a Bíblia que você vai encontrar todos os pontos chakras. A Bíblia está te ensinando tudo. Está com ferida aberta, pega a Bíblia. Até sobre ferida aberta, Deus ensina. Pega a lama, passa o azeite, esquenta e bota na ferida que a ferida fecha. Ele pode tudo. Fim de um relacionamento. Queridos, tem pessoas que você vai conversar com ela está na depressão, e aí você vai, porque o que acontece com o médico? Ele tem que te ouvir, amém? Ele recebe para te ouvir, ele está ali. E aí ele vai lá na sua gestação, e ele vai trazendo, e ele vai tentando mostrar para você.
No final, ele vai dizer assim para você, querido, você não tem nada, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te passar aqui o antidepressivo, né? Que aí você vai acalmar. Sendo que existem situações que ela chega a um estágio que só o médico realmente, no físico, o médico é quem vai te ajudar, ok, queridos? E aí, o que acontece? A pessoa expõe toda a vida. Aí, depois de 10 sessões, você descobre que o problema da mocinha foi o namorado de 1900 e que ela perdeu lá atrás. Querido, Deus está dizendo para você, esquece das coisas que ficaram para trás. Olha para o futuro glorioso que eu tenho para você. Deus está dizendo, olha o que eu tenho colocado à sua frente. E você está pensando naquilo que estava lá atrás. Se você não consegue resolver o que você tem hoje na sua frente, como é que você vai resolver coisas de 50 anos atrás? Envolvimentos pecaminosos. Homens e mulheres estão entrando na depressão, sabe por quê? Por causa do pecado sexual, do pecado pornográfico. Pessoas estão entrando na depressão, porque elas não conseguem abrir o coração para Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Abre aí. Pode passar, querido. Abre aí em Salmo, ali, Davi, ali é Salmo 116, tá? Olha o que Davi fala. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol. Sheol significa túmulo, cova, sepultura. Vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Sabe o que acontecia com Davi? Davi foi o maior candidato à depressão, ele entrou em depressão. Para ele sair da depressão, ele precisou confessar, ele precisou falar. Envolvimentos pecaminosos vão te levar à depressão. Aquela coisinha que você acha que não tem nada a ver de ficar na pornografia, aquilo que você acha que não tem nada a ver de dividir a glória de Deus, Deus está dizendo, olha aí a grande cilada para te levar para o espírito da morte, que é a depressão. Sai dessa confusão. Moisés passou pela depressão, Jeremias passou pela depressão, Jó passou pela depressão, e eram homens de Deus, homens que ouviam Deus, falavam com Deus. E porque eu e você que estamos hoje diante dessa síndrome de pensamento acelerado, não vamos passar? O maior erro do ser humano é dizer, eu não vou passar por isso. Eu declaro que você não vai passar por isso, se você se mantiver debaixo da guarda do Senhor. Pode passar. A depressão tem começo, meio e fim. A depressão é como uma pintura de tela. Antes de surgir nos dedos, ela precisa nascer na alma do artista. Antes da tela ser pintada, ela precisou nascer onde? Na alma do artista. A depressão, antes de se manifestar no físico, ela se manifesta na alma. Ninguém começa a entrar num processo de depressão só porque machucou o dedo. Ele vai entrar na depressão porque o dedo doeu. E ele não sarou aquilo ali. A depressão, ela começa na alma. São os sentimentos alojados dentro do interior do homem. É aquele perdão que não conseguiu liberar para sua esposa. É o perdão que não conseguiu liberar para o irmão. É o perdão que não conseguiu liberar para aquele chefe. É assim que começa. A depressão começa quando você monta uma expectativa sobre algo e você não consegue alcançar. Pode passar. Motivos que levaram Elias à depressão. Primeiro, ameaça. A ameaça levou Elias à depressão. Quando ele recebe a notícia do mensageiro, quando o mensageiro chega até ele e diz, olha, Jezabel mandou te dizer que até amanhã, a esta hora, ela vai te matar.
começou? Na alma. Sabe por quê? Porque ele teve medo. Ele teve medo. Como pode um homem que tinha acabado com os profetas de Baal agora ter medo? Ele foi envolvido pelo medo. Talvez o medo de ficar sozinho, o medo de não conseguir concluir a faculdade, o medo de não conseguir chegar a algum lugar, esteja levando alguém, ou você, alguém dentro da sua casa, à depressão. Porque muitos jovens hoje estão entrando na depressão, porque não existe mais a comunicação, o diálogo. Essa luta desenfreada para que não falte nada, tem levado cada vez mais os pais para fora de casa. E aí, a depressão ela se instala e ela começa a mexer com o humor da pessoa. Pessoas cada vez mais irritadas. A depressão tem se instalado pela falta de paciência. Já viu crente com falta de paciência? Já viu? Não deveria existir, mas existe. Ai, não aguento mais, olha, eu vou tratar fulano, é sempre o mesmo assunto. Olha, se eu pudesse, sinceramente, olha, eu passava o cajado nele. Falta de paciência. Falta de longanimidade. Ficar sentado dentro de um gabinete para ficar ouvindo lorota? Pastora, a senhora é muito paciente. Pastora, mas fulano está sempre no mesmo problema, querido. A depressão, ela pode demorar um dia, um mês, um ano, ou a vida toda se não for tratada. E aí as pessoas estão cada vez mais no tarja preta. Existem pessoas, como eu já disse aqui, que quando atinge o físico, ela tem que... Por quê? Porque uma pessoa depressiva, ela pode até se transformar numa homicida, vocês sabiam disso? Uma pessoa depressiva, ela pode se transformar em um assassino, sim. Ela desencadeia dentro dela emoções muito fortes. E ela tem reações fortes. Por que os sanatórios, por que esses lugares estão cada vez mais lotados? São pessoas que perderam o equilíbrio emocional. E se você observar, quando uma pessoa ela está à base de remédios para dormir, ela fica vidrada. Quem aqui já viu uma pessoa assim? Gabi é psicóloga, sabe do que eu estou falando. Pessoas vidradas. Ela fica com o olho vidrado. Por quê? Aquilo ali tomou conta da corrente sanguínea dela. Pessoas que ficam à base de remédio, por que os médicos não deixam ela dirigir? Porque elas perderam o reflexo. Elas perdem o reflexo. Queridos, olha para o teu irmão e diz assim, isso não é para você e nem para mim. Amém? Além do medo, Eli se sentiu cansado. Ele se sentiu cansado. Ele teve que correr muito, para poder chegar aonde era o momento de guerra. Ele se sentiu cansado. Sabe o que Deus está querendo ensinar? Lá em 1 Reis 18:46 fala sobre isso. Sabe o que Ele está querendo ensinar para a gente? Ei, psiu. A lei trabalhista fala a respeito de férias, amém? Deus fala a respeito de descanso e refrigério. Querido, há quanto tempo você não tira uns dias de férias com a tua família? Há quanto tempo você não pega os seus filhos e vai tirar um tempo gostoso com eles? Seu lema é trabalho. Meu lema é trabalho, pastora. Eu estou trabalhando agora, porque na velhice eu quero descansar, eu quero ter uma boa aposentadoria. Filhinho, chega na velhice, sei lá, caquético, o que você vai aproveitar? Você vai ter o dinheiro, mas não vai ter disposição, vai dormir o dia inteiro. Deus te deu o tempo, é agora. É agora.
Jesus fala sobre isso, sobre descansar. Não, mas eu tenho, olha, eu tenho que passar na faculdade, então, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ai, você não tem paciência com ninguém, você está irritado com todo mundo, você não consegue viver, você não consegue respirar. Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para a vida, e vida em abundância. Não adianta. Nós chamamos aqui de um dia na semana do dia da família. Não é esse? O dia da família? É aquele dia em que você vai tirar para você estar com a sua família. Para você orar com a sua família, conversar com a sua família. Você tira um dia na semana para sua esposa, de sentar com ela e ouvir o que ela tem para dizer. Nem que seja ela dizendo para você entregar o seu cartão de crédito. Nem que seja. Você já viu o marido e mulher fazendo discipulado? Eu e meu esposo, às vezes a gente faz discipulado. Aí ele fala, tá, ele faz as perguntas, eu falei, agora eu quero fazer a minha. E é muito bom o discipulado com ele. Olha, gente, ninguém sai perdendo. Eu não saio perdendo nunca. Ele fala, você não é mole, né? Fala, filhinha, eu sou filha de Deus. Deus deu inteligência para a mulher. Burra é quem fica reclamando. Ué, é verdade, Roberta? Não é isso? Sentimento de fracasso. Elias passou pelo sentimento de fracasso. Quando ele não viu o resultado, ele se sentiu impotente. O sentimento de impotência, o que acontece? Destrói até uma família. Porque é aquele homem que ele sai 5 horas da manhã para dar o melhor para a família dele. E quando ele chega em casa, ele encontra aquela mulher rabugenta. E ele fica assim, meu Deus, o que eu faço para agradar essa família? O que eu faço para agradar essa mulher? Tem gente que nem a bolsa do Louis Vuitton vai fazer efeito na vida dela, nem Vitor Hugo. Nada faz efeito na vida dela. Porque ela está insatisfeita. Ela precisa ser tratada, ele precisa ser tratado. Existem mulheres que chegam no gabinete, pastora, eu não sei mais o que eu fazer, não sei mais o que fazer para meu marido. Eu faço comida gostosa, eu boto uma camisola nova, nada. Aí eu falo assim para ela, depois corta aí, tá, querido? Aí eu digo assim para ela, em primeiro lugar, você vai sem camisola. Porque de repente o problema dele é a camisola. Então você vai sem camisola. Segundo lugar, você senta perto dele e diz, querido, foi você que me escolheu. Agora você vai ter que roer o osso até o final. Tem dado certo até hoje. Tem dado certo. Elias, ele se sentiu só. Elias se sentiu só. Ele entrou naquele período, irmãos, em que ele chegou para Deus e disse, Deus, olha o que eu fiz. Fui lá e não ficou nada. Agora não tem ninguém para me ajudar. Olha o sentimento de autopiedade. Querido, se você já passou pela depressão, você sabe o que eu estou falando. A autopiedade, ela tenta se instalar. Ela se instala sobre a pessoa depressiva. E aí o que aconteceu? Ele ficou cego. A depressão, ela cega, ela impede que você veja o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Quando a pessoa entra na depressão, ela não consegue enxergar nada do que está acontecendo. Ela não consegue enxergar que a sua casa, ela está sendo abençoada enquanto ela está naquele período. Sabe o que acontece com a depressão? Ela vem invadir as famílias para roubar a paz. Ela rouba a paz, ela rouba a integridade de uma família. Sabe por quê? Homens e mulheres que entram em depressão ou crianças, elas se isolam a ponto de serem levadas à morte. Sabe o que Deus está querendo ensinar?
Deus está querendo ensinar ao seu povo o seguinte: se importa com o problema do outro. Presta atenção no outro. Você está prestando atenção no seu marido? Talvez você esteja achando que é só frescura dele, mas ele está precisando de ajuda. A sua esposa está precisando de ajuda. Você está dizendo que é frescura. Você acha que vai ser resolvido se você for para dentro de um shopping e só gastar, gastar, gastar. Talvez essa pessoa esteja precisando de falar, conversar. Medo de morrer pelas mãos de seus inimigos. A depressão, ela traz sobre a vida de uma pessoa, ela se fecha interiormente. Só que Deus é bem claro, que no momento em que você é invadido por esse sentimento, você precisa falar. O que acontece com uma pessoa em depressão? Ela quer se isolar. Você chama para ir na esquina, ela diz o quê? Não. O que aconteceu na vida? Pode passar. Como é que Deus tratou a depressão na vida de Elias? Mostrou a Elias a importância de estar motivado a continuar. Toca no seu irmão e diz aí para ele: não desista. Continue. Deus vai te dar vitória. Diz no versículo 5: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Queridos, a próxima consulta que você tiver com o seu médico, pede a ele o exame da serotonina, da dopamina, da adrenalina. Foi tão engraçado, vou dar um testemunho aqui. Todo mundo sabe que eu fiz a cirurgia que eu fiz em 2009, eu tirei um câncer da tireoide. Era mínimo, mas, coitado, né? Ficou para lá. E aí, o médico, quando você vai retirar algum órgão, você tem que passar pelo psicólogo. Meu psicólogo foi Jesus. Mas o meu médico que foi fazer a cirurgia, ele disse assim para mim: olha, Valéria, você procure autoajuda, você vai entrar nesse site aqui, logo após a cirurgia, e você vai conversar com as... Irmãos, Jesus. E ele falou assim: ó, você só pode entrar nesse site depois da cirurgia, só que eu sou, né, entrei antes. Aí eu falei: Jesus, isso aqui não é para mim não, porque eu vou arranjar 2 problemas. Eu vou começar a conversar aqui, eu vou dizer para eles o caminho certo. E eu só fui fazer a cirurgia porque Deus mandou, porque se ele não tivesse mandado, eu ia orar até o caroço sumir. Mas ele falou: vai que eu quero mostrar, ter uma experiência contigo, amém. Aí, depois que você faz a cirurgia, você tem que, né, fazer a iodoterapia. E lá eu ia para o Rio, fazer iodoterapia. E aí, eu tinha até ouvido, enquanto eu estava, né, no tempo da cirurgia, eu aqui, nesse altar, eu vi com uma pessoa, 2 pessoas, uma virou para a outra e falou assim: será que ela não percebeu que o tempo dela acabou? Irmãos, eu poderia ter descido ali e ter me amuado dentro de um lugar, amém? Primeiro que eu já estava com a cirurgia, ainda estava ainda em recuperação. Eu poderia ter recebido aquilo dentro do meu coração. Mas eu fui para o joelho, eu fui orar. E aí veio o médico e disse para mim: olha, agora você vai ter que ficar 3 dias. Eu me senti um ET. 3 dias dentro de um quarto. Esse quarto é todo de chumbo, né? Você fica... Gente, eu me senti em Marte. Eu me senti assim, eu falei: Jesus amado. 3 dias e 3 noites. Você não ouve um barulho sequer, você não ouve nada. Você fica totalmente isolada ali. As pessoas vêm entregar comida para você com aquela roupa toda cheia. Jesus, o que é isso? E eu falei: Jesus, estou me sentindo... E aí, pega assim, tem um buraquinho apenas, coloca a comida e uma garrafa d'água. Falei: Senhor de misericórdia. Eu ria, irmão. Eu ficava rindo. Falei: Jesus. Aí eu fiquei louvando lá, fiquei cantando, fiquei tudo. Quando eu saí do quarto, né, é um processo, você entra dentro de uma máquina, olha só,
Estado emocional. Gente, se não tiver Jesus, entra em depressão. Você entra dentro de uma máquina enorme, aí aquilo vai fazendo no seu corpo assim, vai, volta, pi, 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 pi. Eu falei, Jesus, estou com alguma coisa aqui. E aí você vai, passa, Jesus amado. E aí uma enfermeira, ela veio para mim e falou assim, ué, você está rindo? Eu falei, por quê? Era para eu chorar? Ela falou, não, porque todo mundo que sai daí, sai em depressão. Eu falei, Jesus. Eu falei, não, querida, quem tem Jesus não entra nisso, não. Eu tenho que sair daqui para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, e eu vou exaltar o nome do Senhor. Não bastante, você tem que voltar e retornar ao médico. E Deus foi tão maravilhoso, que aquele médico, gente, doutor Carlos, que médico excelente. Mas ele ria comigo. E eu falava as coisas para ele rindo. Aí ele falava assim, menina, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode, doutor. Por que você tem tanta alegria? Porque todos que sentam aqui só sentam chorando. Eu falei, porque eu não tenho motivo para chorar, eu só tenho motivo para me alegrar. Só tenho motivo para me alegrar. A minha vida pertence ao Senhor, pertence a Jesus. Eu, quando ia para a minha ginecologista, a consulta é 1 hora, amém? Eu ficava 2, mas sabe por quê? Porque ela que consultava comigo. Queridos, Deus mostrou a Elias a importância de estar motivado a continuar. Ei, está triste? Porque você está muito gordo? Está triste porque você está muito magro? Está triste porque disseram para você que você é feio? Está triste porque disseram que você é bonito? Querido, me diz o motivo. Jesus quer ouvir você. Está triste porque está sem dinheiro? Talvez se você tivesse com muito dinheiro, você não estava aqui hoje. Deus sabe de todas as coisas. Está triste porque o seu namorado te deixou? Porque ele não era para ficar com você, querida. Mostrou que a alimentação... Pergunta para o teu irmão, como é que anda a tua alimentação? Por favor, não é só por causa dessa mensagem que depois você vai encher a balanga, não. A primeira coisa que o médico vai dizer para você, vai no endócrino, reveja a sua alimentação, porque a alimentação, ela faz muito efeito sobre o seu físico. O que você come é o que você é. Então, meu querido, reveja a sua... Tem gente que quer viver de alegria comendo só Doritos. Do que a sua alma tem alimentado? Tem sido alimentada? Palavras positivas ou negativas? Do que a sua alma tem se alimentado, meu querido? Deus está perguntando para você. Palavras de derrota, palavras de fracasso, ou palavras que te motivam a estar de pé e dizer, eu vou continuar, porque eu fui chamado para vencer. O que Deus fez com ele? O que o anjo fez? Ô cara, levanta e come. Aí o que ele foi comer? Pão, carboidrato. Ele foi comer pão. Bebeu água. O que aconteceu? Hã? Inchou? Ele comeu carboidrato dá energia. Proteína dá energia. Sabe o que Deus está querendo dizer para você, meu querido? Se você se alimentar de porcaria, é a morte que você vai buscar. Veja o que você come, veja o que, perceba o que você está ouvindo. Está deixando entrar no seu coração só coisas negativas. Eu estou em depressão. Por que você está em depressão? Ai, porque mamãe falou que eu não vou chegar a lugar nenhum. Você só não vai chegar a lugar nenhum se você não quiser.
Mostrou que o físico precisa de alimento, assim como a alma precisa da presença. Versículo 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou o quê? O que acontece com o depressivo? O que acontece com ele? Você vai na casa dele, tinha uma irmã, que assim que eu a conhecia, eu chegava na casa dela. Eu falava, o que é isso? Ai, pastora, vamos embora, vamos comer. Aí ela preparava um sanduichinho, alguma coisa para ela. Aí ela comia, né, se fartava. Ai, vou dormir de novo. Irmão. Subia assim, algo assim poderoso, né, Gabi? Levanta em nome de Jesus. Vamos embora. Aí sabe como é que eu tratava? Vamos fazer visita. Vamos lá ver o problema dos outros. Sabe o que Deus está querendo dizer para você, meu querido? Existem pessoas que entram na depressão porque não conseguem abandonar os seus problemas. Os seus problemas são tão valorosos, tão valiosos, mas existem pessoas que estão mais precisadas do que você imagina. Eu sempre falo, sabe como é que às vezes eu trato depressivo? Principalmente mulher insatisfeita. Vamos arrumar uma casa. Vamos lá, passa a camisa dos seus maridos. Quer tratar, manda passar a camisa do marido. No instantinho, meu filho, a depressão vai embora. Mostrou que o físico precisa de alimento, assim como a alma precisa da presença. Mostrou a importância de persistir e perseverar. Sabe o que acontece, querido? Você pode ter participado de todas as campanhas. Campanha dos 7 jejum, campanha dos 7 cadeados, campanha das 7 montanhas, tudo quanto é 7. Mas Deus está dizendo, ainda não é o fim, tem mais. Persista. Você ainda não viu mudança no teu marido? Olha no que você precisa mudar. Você está exigindo tanto da outra pessoa. Olha para dentro de você o que você precisa fazer. Aquilo que você não consegue no primeiro passo será alcançado pelo segundo. Persevere. Tem gente que bate a primeira vez na porta de Deus. Ele não quer bater na segunda não, porque ele fala, não, Deus já disse não. Quem disse que Deus disse não para você? Se Deus fala que você precisa, você só vai dar valor, querido. Você só vai dar valor depois que você perder. Enquanto você não perdeu, lute, persista. A sua família ainda está diante de você. Lute por ela, não desista dela. Seus filhos ainda estão dentro de casa. Lute por eles, não desista deles. Pode passar. Obedeça à voz de Deus, reaja aos ensinamentos. Olha o que ele fala para Elias. Ei, sai! Sai da caverna! Ele está dando uma ordem para Elias. Sabe o que acontece com a pessoa depressiva? A primeira coisa que ela quer é entrar dentro de uma caverna para não falar com ninguém. Ela não quer falar com ninguém. Até a voz daquela pessoa mais querida incomoda. Ela não quer ouvir ninguém. E Deus está dizendo, ei, sai. Você está dentro desse problema há anos e anos e Deus está dizendo, sai desse problema. Busque uma solução e eu vou te dar vitória. Pode passar. Confesse seus medos, suas fraquezas, reaja às ameaças. Não tenha vergonha de se expor. Ele já se expôs na cruz por você. Olha o que o salmista diz. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Eu acho que ele estava com osteoporose. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Ele definhou.
Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Sabe o que acontece, queridos? Sabe por que existe o altar dentro de uma igreja? Por quê? A glória de Deus, ela desce do trono dele, e antes dele invadir o salão, ele passa pelo altar. Por isso, não suba no altar de qualquer maneira. Não suba. E aí a glória dele vem aqui. E aí Deus fala através de quem ele quiser falar, do louvor, da maneira que ele quiser. Faz seu apelo para a pessoa vir ao altar. Mas ela não vem por vergonha, porque ela não quer se expor. Eu vou lá na frente, a pessoa vai olhar para mim e vai dizer que eu estou com problema. E Deus está dizendo assim: ei, estou te dando a oportunidade de mostrar ao mundo que você tem condição de se humilhar. E se você tem condição de se humilhar, você tem condição de me honrar. E aí, o que aconteceu com Davi? Davi era pecador. Mas ele foi lá quantas vezes precisou na presença do Senhor e confessou: Senhor, eu sou um homem, Senhor, cheio de pecado, cheio de transgressão. Existem pessoas que estão com problemas dentro do casamento, mas não têm coragem de se humilhar e dizer: Senhor, eu pequei contra a minha esposa, Senhor, mas eu me arrependo e eu quero honrá-la como esposa, eu quero honrá-la como mãe, eu quero honrá-la como mulher, assim como a mulher com seu esposo. E aí, vai para a presença do Senhor de qualquer maneira. Deus está tratando a cada um de nós. Deus está curando feridas. Tem pessoas entrando em depressão por causa de pecado em oculto. E aí sabe o que acontece com você? Aí você diz assim para o seu líder: hoje eu não vou à igreja não, sabe? Pastora Valéria? Pastora Valéria só serve para dar cajadada na nossa cabeça. Vou não. E eu não vou não, porque eu sinto um vazio, não sinto nada. Querido, o problema não está no altar, o problema está com você. Confessei os meus pecados. Presta bem atenção. Existem situações que já aconteceram na sua vida. Às vezes as pessoas falam assim: pastora, mas eu traí o meu marido. Mas isso foi há 3 anos atrás. E aí eu queria perguntar para a senhora. Eu vou contar para ele. Falei: problema é teu. Pastora, mas a palavra do Senhor diz que nós não podemos ter pecados em ocultos. Querida, presta bem atenção. Se você confessou ao seu líder, ao seu pastor, e ele te liberou, e ele te abençoou, a responsabilidade é dele. Agora, se você pecar de novo, o problema é teu. Quem vai para o inferno é você, porque eu não vou. Então, o que acontece? Existem coisas, situações, querido. Teve um pastor que ele contou que um pregador foi na igreja dele e deu uma mensagem, né, sobre revelar os segredos. Ele ficou com a metade da igreja, que o resto foi embora, porque foi um tal de um filho de casal se separando, porque todo mundo resolveu confessar. Confessar os pecados um para o outro. Então, o que houve de separação? Então, irmãos, tomem cuidado com isso. Muitas das vezes a pessoa é motivada pelas emoções e ela vai lá e ela: não, eu agora vou contar para minha esposa que eu botei 2 pares na cabeça dela. Queridos, tem pessoas que não estão preparadas para ouvir, elas precisam ser tratadas primeiro, amém? Mas se você se sente seguro de fazer, aí é com você. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o tipo de conselho. Nós precisamos orientar e orientar da maneira certa. E aí, o que acontece? Quando uma pessoa, ela expõe o seu segredo, quando ela conta para o seu discipulador: pastora, mas eu não quero contar nada para discipulador, porque discipulador espalha. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto os seus pensamentos estiverem assim, você não vai conseguir se libertar, você não vai ser livre.
A depressão, ela tem invadido os lares por causa disso, por conta disso. Pessoas estão amarradas, aprisionadas, porque elas acreditam não confiar mais em ninguém. E aí Deus dá uma oportunidade. Deus está chamando a igreja para um concerto. Deus trouxe você aqui hoje para dizer: Jesus, eu quero estar aliançado contigo. Eu quero te aceitar como Salvador. Existem pessoas que entram em depressão porque elas não conseguem confessar a Jesus, porque elas têm medo de abandonar o mundo. Querido, primeiro aceite a Jesus, da sua vida Ele vai tratar, da maneira como Ele vai fazer eu não sei, mas Ele vai te tratar e Ele vai te ajudar. O importante é você ter o seu nome escrito no livro da vida. E aí, qual foi a ordem de Deus para Elias? Vai, volta ao caminho. Sabe o que Deus está dizendo, querido? Alguma área da sua vida está totalmente descontrolada. Alguma área da sua vida está sendo dominada pela tristeza, pela depressão. E Deus está dizendo assim: volta aí dentro do seu coração, dentro do seu interior. Vê aonde você se perdeu. O que falta para você sorrir? Você está anos e anos casado e não sabe o que é sorrir? Olha aí, eu quero te mostrar onde está o problema. Vem ter um encontro comigo. Eu quero falar contigo. Ele disse para Elias: vai pelo caminho e volta. E depois você vai lá ungir os reis. Mas eu vou te mostrar algo sobrenatural que está aí nesse versículo. Quando diz que 7.000 ficaram. Elias estava tão cego pelo medo que invadiu a alma dele, pela ameaça que se instalou, pelo sentimento de incapacidade, pela solidão, que ele não conseguiu enxergar que diante daquela guerra, 7.000 não se dobraram a Baal. Deus está dizendo para você, querido, eu quero te enxergar, fazer você enxergar coisas grandiosas. Eu quero retirar você desse quarto escuro. Eu quero retirar você desses pensamentos de fracasso. Você é luz. Você foi chamado para sorrir. Você foi chamado para andar sobre as águas. Você foi chamado para conquistar o sobrenatural. Você pode ter tudo, querido. Você pode ter tudo. Mas se você não tiver a presença de Deus, você viverá no vazio. Vamos nos colocar de pé.